Salve galera, aqui quem fala é o Darkton, episódio de Ark Flame. E bom galera, antes de começar o episódio eu preciso recapitular alguns acontecimentos aqui pra vocês, então bora lá. Olha só, estou tentando domesticar um Rex pra eu conseguir começar, né, fazer uma genética de Rex pra tentar matar o último boss. Eu quero tentar matar o primeiro boss da Mantícora, o primeiro nível com outras criaturas, mas eu acho que a partir do segundo, terceiro nível eu vou ter que tentar com Rex. Eu estou aqui procurando já faz um tempinho, consegui encontrar uma fêmea nível interessante e spawnou mais uma aqui nível 95 também, logo aqui à frente. Então vou tentar domesticar ambas hoje. E vou até voltar na base para fazer uma kiba para vocês verem como é que faz, tá? Eu não fiz ainda com ovinho de Rex e tem alguns ovinhos lá fertilizados e ovos normais também. Para fazer a kiba com ovo de Rex tem que fazer aqui a focaltile, tá? Então olha só, frutas, carne cozida e limão. Vamos fazer aqui algumas focaltile. Já tem um tempinho que eu estou procurando o Rex lá, tá? Faz bastante tempo. Terrorbird também. Terrorbird não. E o Tiranos eu tô tentando procurar, só que eu não tô conseguindo encontrar. Eu até tinha visto algumas fêmeas, mas elas acabaram morrendo provavelmente. Ou despawnaram. Eu quero começar hoje a incubar o ovinho de Tiranos, de Rex, porque eu quero providenciar o máximo possível disso. Até mesmo eu quero começar no futuro aí upar alguns Carnotauros e Argentados para tentar matar a Mantícora nível 1, que eu acho que é tranquilo, entre algumas aspas. Vamos fazer aqui agora a Kibble, que é a Kibble pro Rex. Ah, inclusive, aquele Rex nível 95, eu acabei encontrando alguma coisa melhor que ela. Acabei encontrando um Rex nível 125. O que eu quero é um Rex que tenha uma vida interessante, tá? Já que meu Rex tem 400 de melee. 400 de melee é mais ou menos o básico do Rex aí. Então eu quero uma vida interessante. Essa aqui é a receita que nós temos, ó, para fazer a Kibble que o Rex gosta. Que é a Kibble extraordinária, se eu não me engano é essa. E pronto, o Rex tá no chão aqui já. O outro Rex eu já levei pra base, tá? O outro que eu acabei domesticando. E vamos fazer uma breve limpeza aqui pra conseguir domesticar. Como eu disse pra vocês, o que eu realmente quero é uma fêmea de Rex que tenha uma vida interessante, já que o dano, 400 de dano do outro Rex lá, já é um dano base interessante, tá? Então vamos tentar domesticar aqui, ó. Como é nível alto, acho que vai comer aí umas 3, 4 kibbles. Eu posso até domesticar o que falta, né? A porcentagem que falta utilizando o Prime. Ou até mesmo alguma ovelha. Então vamos domesticar ela aqui e levar para base para começar a fazer aí alguns ovinhos. Provavelmente eu vou começar o episódio daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas, então já vai ter alguns bebês provavelmente. A ova está praticamente dando a luz aqui, ó, e dessa vez eu estou atento. Eu quero guardar essa ovis aqui que vai nascer na Pokébola. Se for macho, no caso, né? Se for fêmea, eu vou deixar aqui. Se for macho, eu vou pegar e guardar na Pokébola. Eu vou guardar na Pokébola porque no futuro, quando eu for domesticar uma criatura, eu posso simplesmente matar e utilizar a motosserra para formar um pouco de Howmut aí. Uma coisa que eu não entendi como é que funciona ainda é o pelo da ovelha. Às vezes ele está um pouco grande, às vezes está um pouco curto, mesmo sem eu utilizar a tesoura, tá? Então, mesmo sem eu utilizar a tesoura, ele fica crescendo e diminuindo. Não sei se é por conta da temperatura ou a reprodução. Eu realmente não decifrei ainda o que acontece sobre ela. Às vezes o pelo está um pouco curto e às vezes está assim um pouco avantajado, mas aqui no caso é a barriga, porque ela está praticamente dando a luz. Falta aqui poucos segundos, ó. Se vier fêmea é melhor ainda, tá? Pra eu conseguir aí. Nasceu? Nasceu, cadê? Ali na frente, nossa. Parece ser fêmea, porque não tem chifre, mas é o quê? É macho. Olha só, é um macho. Primeiramente eu vou alimentar ele um pouquinho aqui pra ele não morrer de fome. E tô escutando aqui mais alguma coisa. Será que veio gêmeos? Ou será que tá dando... Calma aí. Eu acho que só um mesmo, mas eu tô escutando alguma coisa. Então eu vou esperar ele alimentar um pouquinho pra ele não morrer de fome, colocar na Pokébola e guardar. E basicamente foi isso que aconteceu aí. Teve muita coisa que eu fiz em offline aí e eu mostrei pra vocês uma recapitulação do que basicamente acabou acontecendo. Acabei trocando o pet aqui por enquanto para utilizar esse daqui, mas já eu mudo novamente para mim ver como é que era, ó. E o que realmente quero fazer aqui hoje é começar a domesticar chatinas. Eu preciso bastante de abastecimento, já que basicamente munição e tudo que nós precisamos fazer aqui no Scorched vai abastecimento. E eu quero domesticar hoje duas chatinas para começar a reproduzir. Eu não sei se aqui no Scorched é possível reproduzir elas. Eu sei que em alguns mapas dá, em outros não. Assim como o escaravelho tem a mesma função em alguns mapas.
Eu dei uma organizadinha aqui na base, muita coisa morreu. Basicamente, um Tyrannus acabou invadindo aqui na base e acabou matando muita coisa, tá? Não sei como se o Tyrannus caiu aqui dentro, mas ele matou muita coisa. Comecei a reprodução já, domestiquei 2 Rex novos aqui. É até interessante ficou aqui o nível deles. Inclusive, eu já comecei a fazer ovinhos para incubar, ó. Dá pra ver aqui, ó. Já comecei até a fazer ovinhos. Tem aqui esses Rex que já eram níveis baixos para fazer kibble. Ah, infelizmente, a vida dele aqui, a vida base, eu vi até que é uma vida interessante. E infelizmente o que aconteceu foi que o Rex acabou tomando dano enquanto domesticava. Alguns escorpiões spawnaram, foram lá e atacaram o Rex. Eu estava próximo do Rex, eu deixei o celular parado domesticando e aconteceu isso, mas, cara, isso é muito triste. Infelizmente, aquele Rex serve apenas para a vida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a listinha. Acho que foi isso daqui, ó. Acabei matando algumas criaturas para testar como funciona upar as criaturas. Como vocês sabem, eu tinha vários agentáveis, vários carnotauros. Eu acabei matando alguns com as minhas próprias criaturas para ganhar XP. Tem até um dragão voando ali ainda porque o Tyrannus bateu nele. Então eu matei alguns carnotauros e alguns agentáveis para upar esses carnotauros aqui, ó. Eu quero tentar matar o primeiro boss utilizando carnotauro. Eu vou utilizar 19 carnotauros com mais ou menos aí 10k de vida e 500 de melee, mais ou menos isso daí. Eu acho que dá para matar o primeiro nível do boss. Vou fazer alguns filhotes de Tyrannus, fazer mais alguns filhotes de Carnotauro. O que eu estou fazendo basicamente é fazendo aqui a reprodução de Rex, Carnotauro, e os que saem ruins eu vou lá e mato para ganhar XP. Então isso aqui é um processo que vai levar um tempo, tá? Para mim conseguir fazer 19 Carnotauros com 10k de vida e um melee, mais ou menos em 500, vai levar um tempinho. Tem agentáveis aqui, ó, para me matar, tem Rex, Carnotauro, então tem muita coisa. E basicamente o que eu estou fazendo é, eu pego aqui um Carnotauro, eu começo selecionando alguns, né, que tem uma vida interessante aí e um melee interessante, mas basicamente todos eles são iguais, já que os status das mães e dos pais são similares. Eu venho aqui, ó, no Carnotauro, passivo, eu venho aqui no Carnotauro, coloco no passivo e upo ele. Eu upo ele porque quanto maior o nível da criatura, maior o XP que ele pode dar. Eu venho aqui nas opções e venho aqui em rejeitar. Lembrando que eu coloquei ele no passivo, tá? Para ele não revidar. Então rejeitei, só vir aqui e matar. Eu não posso fazer isso aqui dentro da base porque as torretas às vezes atiram nele. Então é bom fazer isso fora da base, tá? Ou onde as torretas não têm o alcance. Então só vir aqui e matar e ganhar XP, como vocês podem ver. Você vai fazer esse processo inúmeras e inúmeras vezes. Basicamente eu estou fazendo isso não por intenção própria mesmo, é apenas para liberar aqui espaço na base. Vocês estão vendo que a quantidade de bicho que tem aqui, ó, Rex crescendo, Agentáveis crescendo, tudo isso acumula aqui na base. Então para ficar limpando e ganhando XP, eu faço isso. E dependendo da criatura, como vocês sabem, a quantidade de XP é diferente. Então um dragão vai dar mais XP, o Rex vai dar mais XP. Já outras criaturas, como Argentáveis, dá pouquíssimo XP e Carnotauro também não dá muito. Então dependendo da criatura, o XP pode ser mais, pode ser menos, como vocês sabem. Tudo isso pode variar. A espécime, o nível, então tudo isso realmente influencia para ganhar o XP. E é um processo que é lento de fazer, mas como eu disse para vocês, eu estou fazendo isso aqui ó, conforme o tempo vai passando. Eu vou simplesmente fazendo esse processo aí, conforme o tempo vai passando, e vou upando aqui as criaturas. Não tem muito segredo não. Basicamente é isso. Eu quero upar o máximo de Carnotauro possível, para vocês verem como é que é, e talvez no próximo episódio eu já tenha uma boa quantidade, talvez uns 10 ou 15. Eu vou pegar aqui já um pouco de mel, que eu esperei muito tempo aqui para eles acumularem, e eu quero fazer alguns bolos. Aqui no Scorched, ixi, acho que eu vou morrer, hein? Eu abri 2 colmeias sem a roupa de guile, calma aí. Olha a vida como é que desce. Ah não, tá tranquilo. E eu acabei esperando aqui muito tempo para acumular um pouco de mel. Por que eu fiz isso? Para fazer cada bolo vegetal vai 2 mel, tá? Eu vou até colocar aqui já os ingredientes para vocês verem na panela. Caramba, tem alguma coisa fazendo um barulho diferente aqui. Aquele Rex tá adulto? Acho que não. Essa gentalha amarela aqui ó, também é mutação. Para fazer cada bolo vegetal vai 2 mel. E aqui nós temos um probleminha que é o nível da achatina aqui no Scorched. Eu vou colocar tudo que eu preciso colocar aqui, ó. Pera aí. E pronto, tudo que eu preciso colocar aqui é isso daqui. E como eu vim dizendo, nós temos um pequeno problema. Aqui no Scorched, nós temos um probleminha que é a questão da achatina ser nível extremamente alto, porque só tem na caverna. Até onde eu me lembre,
A chatina nesse mapa você pode ser encontrada na caverna. Eu já encontrei ela na caverna Catedral, aquela caverna que fica lá perto do Spawn Rex, onde eu estava. Já encontrei ela também aqui nessa caverna no meio do mapa. E apenas essas cavernas que eu sei que tem a chatina. A outra eu acho que não tem. Mas enfim. O que nós vamos fazer hoje é tentar domesticar aqui duas achatinas. Apesar que eu acho que não vai ser possível fazer isso. Domesticar duas hoje eu acho que vai ser um pouco complicado. Vou pegar aqui já o Dardo Tranquilizante também, a arma. E nós vamos partir para a caverna. Ambas as cavernas aqui, nós temos as cavernas medianas e as cavernas difíceis, mas o nível da chatina é basicamente o mesmo. Entre 150 e 250 é o nível que você vai encontrar. Para domesticar a criatura na caverna, inclusive, eu estou com uma curiosidade que eu quero testar juntamente com vocês. Eu quero testar muito isso com vocês. Vou pegar aqui um pouco de sal para evitar a decomposição aqui do bolo. E vamos lá. Como eu vim dizendo para vocês, pelo fato de ela ser nível muito alto, talvez eu vá gastar muitos bolos. Então eu acho que eu não vou conseguir aí domesticar duas hoje. Mas eu quero testar isso para ver como é que vai ser. Tem que colocar mais alguns carnotauros aqui também, ó. Tem alguns que eu upei praticamente 100%. Olha só, praticamente com 10k de vida, mas eu parei. Por quê? Conforme o tempo vai passando, eles vão ganhar mais alguns níveis. Então eu posso primeiramente focar nos outros e depois ir completando o que falta, né? Pra ficar todo mundo com 10k de vida e 500 de dano, mais ou menos. Também tem um buff do Tyrannus que aumenta essa questão aí do dano e tudo mais. Então eu acho que é tranquilo. Tem que procurar aqui meu Tyrannus fêmea pra me domesticar também, porque só assim não é possível. Eu vou aqui com o Tlacoléu mesmo. Eu vou sem precisar de dragão. E talvez, caso eu não encontre nenhuma chatina nessa caverna aqui, que é a próxima da base, eu utilizo o dragão para me ir até aquela caverna catedral, que fica lá na ponta do mapa. Então vamos primeiramente encontrar uma chatina para testar como é que funciona a domesticação dentro da caverna. Realmente isso é algo bem peculiar. Finalmente chegamos aqui na caverna. E vamos agora adentrar para mim ver se eu vou encontrar alguma chatina ou não. O que eu realmente queria era encontrar uma chatina nível baixo. Obviamente o nível baixo é o ideal, porque não importa muito qual o nível dela, já que ela não tem gênero. E também não tenho garantia que ela é possível reproduzir neste mapa aqui, tá? Eu sei que alguns mapas dá, mas nesse aqui eu não sei. Às vezes spawna alguma por aqui, ó. Mas não tem. Eu estou bem curioso para mim ver como é que funciona a domesticação dentro da caverna, pelo fato que eu nunca testei. As criaturas aqui têm um nível muito alto, eu não sei se é possível domesticar ou não. Provavelmente sim, já que a chatina só tem aqui. Então, provavelmente sim. Mas eu estou bem curioso para ver como é que funciona. Se eu sair da caverna, como é que funciona, para derrubar e tudo mais. Então, realmente, hoje aqui é basicamente uma exploração. Vou ter que coletar dados para me ter certeza de como funciona para as próximas expedições que nós faremos. Não tem ninguém que pode me atrapalhar aqui. Então eu posso pegar na criopode aqui. Com tranquilidade. Normalmente, carnes, bolos, kibbles, sempre tem a duração um pouco maior no inventário de criaturas, tá? Cara, acabei esquecendo de trazer mais uma criopode. Trouxe apenas uma criopode. Realmente acabei esquecendo disso. Era pra ter voltado na base e pego mais uma, né? Trouxe apenas uma criopode. O spawn aqui, pelo visto, tá bem fraco, ó. O spawn de criaturas. Não tem tanta como era pra ter. Eu vou tentar encontrar a chatina no nível mais baixo possível. Pra eu conseguir testar ela. Talvez hoje, eu tenha que utilizar alguma chave para aumentar a domesticação. Por que eu falo isso? E isso se deve pelo fato do nível das criaturas, né? Se eu começar a domesticar a chatina e eu perceber que não vai dar, eu vou gastar algumas chaves aí para mim não perder os bolos. Cada bolo, cada mel, na verdade, é 35 minutos, 45 minutos para fazer. Então vocês têm noção da quantidade de tempo que eu passei ali para fazer aqueles méis. Eu vou ter que domesticar mais abelhas, só que eu não estou conseguindo encontrar, tá? Não estou conseguindo encontrar. Se eu não me engano, eu vi duas aqui, não foi? Não, são três. Vamos ver qual o toporra aqui e qual o nível delas também. Como eu disse, eu vou pegar o nível mais baixo possível para não ter complicações
Tem que ativar aqui as opções do nome. Para não ter complicações sobre isso. Tá bugado ainda? Tá. Cara, eu odeio quando buga assim. É muito chato quando acontece isso. Nossa, olha só o nível desses bichos. Caramba, não tem nenhum nível mais tranquilo, não? É, vai ter que ser você mesmo. Caramba. Cara, só pelo nível dessas criaturas aqui, eu acho que só 4 bolos realmente não vão dar. Vai ter que utilizar a chave para aumentar o X de XP de Doma. Caramba, hein? Eu vou derrubar ela aqui para ver como é que vai ser, né? Vamos testar. Aí não. Por que não dá pra ver, cara? Às vezes dá, às vezes não dá. Bom, ele consegue ver. Ah, tá quase caindo. Ele consegue ver através da chatina, consegue ver o cristal, mas não consegue ver a chatina, né? Beleza. Pronto. Tá no chão aqui a chatina e eu quero fazer um teste. Nós temos aqui 3 achatinas, então acho que eu vou derrubar 2 delas para me testar aqui se ela consegue ficar ou não aqui dormindo enquanto eu saio da caverna. A caverna, para quem não sabe, basicamente é outra dimensão aqui no mapa, né? Basicamente é isso. Vamos ver aqui. Ah, eu não trouxe narcótico. Já que eu não trouxe narcótico, vamos testar com essa aqui mesmo. Tem mais uma chatina aqui, ó. E tem mais uma aqui na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou rapidinho aí na base, pegar o narcótico e vamos ver se eu sair da caverna ou não, se ela vai desaparecer. Eu tô bem curioso com isso. Acabei de voltar aqui, ó. E realmente, assim que eu sair da caverna aqui, automaticamente a chatina desapareceu. Então deixar criaturas domesticando ou desacordadas dentro da caverna, se você sair dela, vai desaparecer. Então a partir do momento que você quer domesticar alguma criatura dentro da caverna, seja ela um mantis ou até mesmo a chatina, sempre é bom ter todos os materiais no inventário, porque a partir do momento que você começa a domesticação, você não pode mais sair da caverna. Então, basicamente, é assim que funciona. Como eu disse, a caverna basicamente é outra dimensão. E olha só. Aqui nós temos a chatina 280 ou 60 e aqui nós temos uma 200. Por quê? Caramba, tá caindo bicho aqui, chovendo. Porque eu testei a questão lá do topor com aquela chatina nível 180. Eu já tinha derrubado ela e eu acabei esquecendo o narcótico. Provavelmente a chatina vai demorar muito tempo para comer, então teria que ter narcótico, já que o topor dela cai rapidamente. Do nível 180 para o nível 200 é apenas 20 níveis de diferença. E 20 níveis de diferença não vai ter uma diferença na questão da doma, tá? De alimentação. Então, a mesma porcentagem que subiria em um nível aí 180 será praticamente a mesma do nível 200. Então a diferença será mínima, tá? Acho que eu causei muito dano nela, né? Muito dano e pouco topor. Então isso aqui não importa muito, tá? Nível 200 ou 180, a porcentagem de doma será quase a mesma coisa. E como eu tenho sempre certeza que eu teria que utilizar a chave, não tem problema nisso também. É, tem que esperar um tempinho aqui. O headshot aqui sobe mais topor. Então tem que esperar um tempinho. Aqui, ó. Ah, poxa. Ah, caiu. E agora vamos lá. Vamos ver aqui qual vai ser a porcentagem que vai subir ele comer apenas um bolo, porque eu tenho certeza que vai ser algo desastroso. Caso precise, ó, 50 chaves para duplicar a domesticação. No caso, ser mais rápida a domesticação. E vamos lá aos testes. Ixi, bem pouco, hein? Bora pagar aqui. Assim não dá para domesticar, tá? Teria que ser aqui 5 bolos. Eu só tenho 4. Vai faltar um pouquinho de nada. Então vou ter que realmente pagar aqui chave para eu conseguir domesticar. No caso,
aumentar aqui a porcentagem de doma. Bora lá, não tem o que fazer não. Para domesticar outra chatina, eu vou ter que acumular um pouco mais de bolo, tá? Para não ter certeza que eu vou domesticar ela sem gastar a chave. Caramba, hein? Complicado. E pronto, finalmente domesticaram com sucesso aqui, ó. Demorou muito tempo, praticamente nível 300, ó, 299. Vamos ver aqui, ó. Ligar a autoperambulação, a chatina produz cimento e tem produz polímero orgânico na autoperambulação. Sempre a produção de cimento aí, o limite é 100. Então ela produz 100, você vai lá, pega e ela volta a produzir. A produção de polímero orgânico depende um pouco do peso do inventário, mas também é em torno de 100 a 200 polímero orgânico que ele consegue produzir. Como eu estou sempre na base, eu posso ficar coletando aí sempre o luto do inventário dela. Eu quero encontrar mais uma para me conseguir fazer várias e várias chatinas. Quando eu conseguir aqui basicamente um casal, já que elas não têm gênero, eu posso aí conseguir multiplicá-las. E aí sim você vai ser tranquilo, farm de polímero e também o farm de cimento. Vamos agora sair daqui, ó, e vamos voltar para a base. Eu vou deixar a chatina solta naquele mesmo local que já estão os escaravelhos, que no caso é a estufa. Aquele local ficou um local bem espaçoso, então não tem problema de ficarem lá. Como vocês viram, tem até ovis lá, tem lobo. Qual o nível de você? Mas eu não tenho mais... Eu não tenho mais bolo, não. Então vamos voltar para a base, colocar na estufa e ligar aí a autoperambulação. Finalmente estamos de volta aqui na base. Já está um breu total aqui. E vamos tentar aqui, ó. Caramba, não tô enxergando nada. Ligar aqui a autoperambulação. Vou dormir aqui antes que eu faça alguma coisa errada. Pronto, para evitar o lag. E agora sim, vamos ligar ali a autoperambulação para vocês verem como é que é. Ah, na minha base eu já tive que repor os geradores umas 3 vezes, tá? Porque a tempestade da areia quebrou o gerador. Então eu tive que refazer o gerador de energia já umas 3 vezes. Olha só, o óculos acabou ativando aqui sozinho a visão, porque começou aqui a tempestade de areia. Estão vendo? Então basicamente, ó, ele faz aqui a função de ativar e desativar sozinho a viseira. A chatina aqui, ó, vai começar a produzir aqui aos poucos, como eu disse para vocês. Tudo depende aí do tempo. E quando eu tiver tempo aqui na base, eu passo aqui, pego um pouquinho de cimento, um pouquinho também de polímero. Ele também coloca aqui as fezes que servem como parte de cimento. A chatina também faz isso. E eu não tenho ainda 2 chatinas para me testar se realmente funciona acasalamento ou não. A questão principal é que eu preciso de muito cimento para fazer vários armamentos, fazer munição, e conforme o tempo vai passando eu vou acumulando isso. Eu estou fazendo cimento utilizando o tatu, utilizando também o tilacoléu, farmando quitina e queratina, mesmo assim a quantidade é pouca ainda, tá? Então tem uma outra maneira de farmar aqui também, é muito útil. O tempo de produção é meio aleatório, às vezes é um pouco rápido, às vezes é um pouco demorado, tudo depende aí dela. Ela está ligada aqui à autoperambulação, apesar que ela não está movimentando, e mesmo que eu tente encher o inventário dela de pedra, não vai funcionar, porque se eu não me engano, se encher o inventário dela de pedra, ela não vai movimentar e não vai servir como uma autoperambulação, basicamente ela não irá farmar. Eu continuo frequentemente visitando a caverna, tentando encontrar abelhas, tá? Eu continuo frequentemente fazendo isso. Agora é só aguardar, eu vou ter que juntar mais um pouco de mel para eu conseguir fazer mais bolo vegetal e domesticar mais um, para aí sim eu ter algumas achatinas, mas por enquanto vai ficar assim. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.